Módulo 7, integração da mente. Bem, a gente passou ali no módulo 6 para dizer as características, os aspectos dessa consciência universal, dessa consciência divina, que está, vou voltar para o meu triângulo aqui, que está oculta e sobreposta, ela é tudo, ela é a própria as 3 camadas da mente e para além dela. Tá? Ela é o próprio palco, ela é o próprio personagem. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como seria o caminho para integrar essa mente. O consciente, o subconsciente, o inconsciente com a consciência divina. Nas cartas de Cristo há uma forte ênfase na consciência espiritual e na reconexão com a fonte divina, que pode ser comparada com a divisão entre a mente consciente, subconsciente e inconsciente. O modelo mental apresentado nas cartas indica que a mente é influenciada não apenas pelo que percebemos diretamente, mente consciente, mas também por camadas mais profundas, como o subconsciente e o inconsciente, onde se encontram padrões de pensamento e emoções reprimidas. O que ocorre? Nessa camada oculta da nossa mente, vem resquícios, por assim dizer, de outras experiências terrenas nossas, em outras personalidades, em outra geografia, em outra etnia, em outro status, situações completamente diferentes. Para quê? Experiência da jornada da alma. Só que muito disso, na hora que nós morremos, essa consciência mais profunda, essa consciência fundamental, essa individualidade para além da persona, ela é mantida. E com tudo aquilo de qualidades que ela carrega. Tudo aquilo que é do palco, tudo aquilo que é da ilusão, tudo aquilo que é da Matrix, todas as máscaras, os personagens, os papéis, as coisas. Veja, não é que elas são ruins, maus, não. Elas foram ferramentas do teu processo de expansão. Quando morre, isso é descartado, tudo, todos os papéis. Masculino, feminino, esse dos órgãos aqui, o homem, a mulher, isso é descartado. Quando você retorna, se é que você vai precisar retornar, normalmente nós precisamos, na reencarnação, o que ocorre? Essa tua parte íntegra, oculta e verdadeira, ela é mantida. O resto, o bagaço da laranja, fica para trás, é descartado. Resquícios dessa outra encarnação podem vir, de alguma maneira, influenciar essa. E, normalmente, é isso que a gente tem que trabalhar. Aquilo que ficou para trás, que não foi resolvido consciencialmente, ele retorna. Não como um débito, mas como um mecanismo de transcendência, de evolução, de compreensão. E a partir daquilo ali você vai galgando níveis. Analogia, a fonte e o inconsciente. Nas cartas de Cristo, a fonte, entre aspas, né, a gente precisa dar um nome, pode ser entendida como o nível mais profundo de percepção e consciência, muito semelhante ao inconsciente colocado. Esta é a parte da mente onde os impulsos reprimidos e as influências ocultas residem, moldando o nosso comportamento de maneira invisível. Da mesma forma, as cartas destacam que a separação da fonte cria ilusões e limitações na consciência humana, o que pode ser relacionado à pseudo-realidade, mencionada no estudo, em que as percepções de mundo são moldadas por crenças e experiências passadas. Isso é muito importante. As crenças, como ela está vinculada à tradição, ela vem se perpetuando. Quando eu pego uma crença arraigada minha, normalmente errônea, normalmente fantasiosa, eu trago ela para o meu filho, ali na primeira infância, o que ocorre? Quando ele está formando a personalidade dele,
o inconsciente e o subconsciente na primeira infância é muito importante. Ele é uma esponja, você já deve ter percebido. E tudo que for colocado, as minhas crenças da tradição colocada nele, vai ser perpetuado. Ou ele vai ter que lidar com elas, ele vai ter que transcendê-las. Se ele é uma alma trazida de um momento amoroso entre os pais, que ele vai estar mais ligado a esse mundo espiritual, ele vai ter facilidade para lidar com essas crenças. Ele já vai ver que aquilo ali é equivocado, é errôneo, e vai galgar novos níveis de percepção. Quando a consciência que está vindo é muito... ela foi concebida, aí você tem que ler os outros modos, tem que estudar os outros modos ali, e principalmente a carta, se não me engano, é a 6 das cartas de Cristo, que fala da concepção, ou 5. Quando essa consciência ela foi concebida com níveis mais egocêntricos, aqui eu coloco como uma lacuna, né? E perceba que existem inúmeros graus, né? Desse amoroso para egóico. Ela vai ser mais materialista, ela vai lidar mais com esse mundo, vai ter mais facilidade para lidar com esse mundo e mais dificuldade para lidar com o mundo fundamental espiritual. Então, as crenças acabam se perpetuando, ela não consegue lidar muito com aquilo. E as crenças que nós vamos, nessa individualidade, nessa persona, vamos criando ao longo da vida, com os gatilhos da nossa mente, que vai impregnando determinadas coisas que acontecem, que eu vejo de uma maneira, você vê de outra, brigas entre pais, que aquilo afeta emocionalmente você e aquilo acaba perpetuando, gerando uma crença no futuro, percepções em relação ao dinheiro que você teve na tua infância, que você acreditou que a escassez era algo natural, isso se tornou uma crença oculta ou deliberada ou aparente, e a gente vai lidando com todas essas crenças. Por quê? Porque em cima das nossas crenças nós construímos as nossas vidas, sejam elas aparentes, sejam elas ocultas. Na medida que eu vou conhecendo a si mesmo, eu vou externalizando, eu vou reconhecendo isso. Isso o caminho espiritual tem uma capacidade fantástica de fazer, de colocar você à prova para você reconhecer a si mesmo. Aonde o ego estava fazendo o seguinte, ele estava virado para lá, essa lente estava virada para lá, esse filtro, e ele estava julgando o outro. Agora, essa lente inverte. Ela sai do foco do outro e ilumina você. E nesse processo você reconhece a tua pequenez, a tua fragilidade, a tua escassez espiritual, os teus defeitos, que não são poucos, e começa a trabalhar em cima disso. Enquanto esse filtro estava virado para lá, o mundo inteiro era mal, você era uma vítima, tudo que acontecia de errado com você não era culpa sua, e aí você atacava lá, atacava cá, para lá. E você estava em guerra com o mundo. Mas esse mundo nunca existiu, senão na tua própria mente. Você tinha flashes desse mundo, do que é, mas sempre foi parcial. O teu olhar sempre foi parcial, o meu olhar sempre foi parcial. A partir do momento que a gente vira essa câmera para cá, aí o trabalho tem que ser feito. Aí as ervas daninhas têm que ser retiradas. E é um caminho difícil, solitário, estreito e absolutamente reto. Eu estou falando com as minhas palavras, que fazem sentido dentro daquilo que eu caminhei. Você vai olhar nas cartas e as outras religiões, vai falar isso. A questão é, você percorreu? Eu estive lá, eu estou aqui. Eu estou te falando, é solitário. É maravilhoso? É maravilhoso. Tem momentos maravilhosos. É fantástico porque você vai reconhecendo si mesmo. Você vai se tornando autêntico. Você para de mentir, porque mentir para os outros é mentir para si mesmo. Isso é libertador.
mas é estreito. E é reto por quê? Porque a gente viaja, a gente cria fantasia nesse processo. E você vai fantasiar como eu fantasiei. E essas fantasias vão te trazer de novo para o caminho reto, simples, objetivo. E ninguém quer trilhar, mas para você não tem mais como mentir para si mesmo. Não tem mais como se distrair. A parada chegou. Integração e conexão com o eu superior. A integração proposta aqui, conectar o consciente, subconsciente e inconsciente, é similar ao que as cartas de Cristo recomendam. Uma unidade completa entre corpo, mente e espírito, superando as divisões internas para alcançar a iluminação e a consciência crística. Nas cartas de Cristo, a prática de eliminar barreiras mentais e emocionais faz parte desse processo de reconexão com o divino, que se reflete na regulação emocional e no reconhecimento das influências subconscientes descritas no módulo. Cristo promete isso, que esse caminho vai levar a essa iluminação e a tua consciência crística, que é um nível de consciência. Veja, não é como se essa vida, ele não está prometendo que essa vida necessariamente você vai se iluminar ou você vai atingir uma consciência crística dentro de um corpo. Não, não é isso. É que a direção dessa jornada vai te levar a isso. Uma coisa que eu gosto de colocar é assim, a gente é muito focado nesse mundo presente, com as coisas que estão acontecendo, com a minha condição, com a nossa condição de vida e com tudo que a permeia no momento, não necessariamente a presença deste momento, mas no momento que você está vivendo. Isso é a consciência humana. Só que a consciência crística, Cristo, ele não está vendo essa foto isolada, tua, minha. O que ele está vendo, e ele já percebe, e essa é a natureza dele, ele percebe a tua linha de chegada. Você retornando para aquilo que você é, essencialmente. Então, ele está olhando essa jornada aberta, esse mapa aberto já. E nós temos a percepção muito, fragmentada do momento que a gente está vivendo. E a gente normalmente julga a partir disso. Compara, é aí que está o nosso erro. Aí que está o nosso equívoco. Confiar nessa consciência crítica, ele está falando, eu sei o caminho para te levar. Você não sabe, você nunca foi. Eu já fui, eu percorri ele. Você tem que confiar em mim. Esse é o caminho solitário, estreito e absolutamente real. A analogia, a personalidade e o eu verdadeiro. O conceito de persona visível e interação social descrito aqui no módulo também ressoa com a crítica nas cartas sobre a identificação com o ego, que é muitas vezes moldado pela sociedade. Cristo, nas cartas, encoraja a desconstrução dessa identidade superficial em busca do eu verdadeiro. Algo que pode ser comparado ao processo de explorar as camadas mais profundas da mente, descrito aqui, e deixar de lado os hábitos mentais e padrões emocionais que nos aprisionam na repetição de antigos comportamentos. Veja, se você não conhece a si mesmo, se você não tem um senso de presença, se você não se ferra na vida de uma maneira ou de outra, é como se você não fosse chamado a revisar a tua consciência mental e emocional, os teus padrões de comportamento, as tuas crenças deliberadas e ocultas. E é isso que o caminho espiritual está chamando você. Ele está chamando você para essa autoanálise profunda, baseada num caminho. Ele está falando para você o seguinte, cara, se você não tiver o conhecimento, você vai ficar 1000 vidas perdido, se distraindo, ora de uma maneira, ora de outra,
ora num personagem, ora em outro, ora em cima da gangorra, ora abaixo. Por isso é a roda do tempo, por isso é a roda de Sansara. Não para, a gente está preso. Se você está se dando bem no momento, na tua personalidade, daqui a pouco você vai experimentar outra coisa. Ah, Paulo, isso é uma crença. Não, essa é a natureza. Ela vai te colocar em diversos níveis de perspectiva, de percepção, para que no teu momento você enxergue as ilusões que criou para si mesmo. Ah, mas eu quero me jogar. Tá, vai. Esse é o papel. Mas tem hora que a gente quer voltar para casa. Transformação e autoaperfeiçoamento. Ambos os textos sugerem que a transformação pessoal começa com a consciência de si mesmo e a transformação dos padrões de pensamento. Nas cartas, isso ocorre através da compreensão das leis universais e espirituais, enquanto o documento sugere uma abordagem psicológica de consciencialização dos processos mentais, ocultos e memórias acessíveis que podem ser trabalhadas para uma maior harmonia interna. Veja, a palavra transformação eu coloco aqui, mas na verdade não há nada a ser transformado. A religião carrega muito essa palavra equivocada de transformação, mas o que ocorre é uma desconstrução mesmo. É uma desconstrução do personagem, a partir de duas vias, uma visível e uma invisível. A visível é o teu próprio processo de conscientização, de intelecto, de estudo, de autoanálise, de revisão, de percepção dos impulsos do ego, transcendência deles, que é a quietação, que é essa lacuna de reação. Muita coisa que eu falo aqui, se você não vivenciar, você não vai compreender, não vai fazer sentido para você. Por isso o conhecimento ele só tem um intuito: ser colocado em prática. Bem, a partir do momento que você coloca em prática, você começa a ter o feedback da vida. Nesse feedback da vida, você vai ter uma outra compreensão do conhecimento, muito mais aprofundada, daquela que você antes achava que sabia. Esse é o âmbito visível. E o invisível, o que é? Meditação. Quando eu terminar o módulo aqui, eu vou terminar o 7 e depois vou fazer 3 ou 4 aulas bônus aqui, porque são analogias bem legais, que você vai gostar e que vai fazer parte de uma compreensão ali no teu caminho, na tua jornada da alma. Tudo isso aqui é só uma placa que está direcionando você para um lugar. Não é um fim em si. E tudo isso aqui tem a ver com essa parte visível e com a invisível que está em uma palavra: meditação. Essa é a prática que vai fazer com que essa desconstrução aconteça no campo invisível. A aquietação gradual da tua mente. Aquietar a mente. Em um mundo externo dual, de barulho, de fragmentação e de tudo aquilo que compõe e estende dessa mente que está em conflito, a tua mente, através da meditação, vai criar uma lacuna. E a limpeza e a purificação e a compreensão e o entendimento e a reconexão e tudo mais necessário será te dado neste campo invisível, mental, emocional. Meditação. Todos os dias. Silêncio absoluto. Ah, Paulo, não consigo. Consegue. 1 minuto. Depois 3, 5, 10. Depois você joga fora o relógio. Analogia: inteligência emocional e amor incondicional. A inteligência emocional mencionada aqui é também um tema recorrente nas cartas de Cristo, onde o amor incondicional é visto como a maior expressão de uma mente e espírito equilibrados.
A habilidade de reconhecer e lidar com emoções, tanto nas cartas quanto no módulo, é um passo crucial para a evolução pessoal e espiritual. Em suma, a analogia entre o que é proposto nas cartas de Cristo e o módulo de integração da mente pode ser compreendida como diferentes abordagens para o mesmo objetivo: integrar e transcender os limites da mente, seja através da psicologia ou da espiritualidade, para alcançar uma consciência mais elevada e plena. Você vai fazer uso de tudo, deste conhecimento, das cartas, da tua quietação, das tuas andanças, da tua prática usando esse conhecimento. Tudo isso ele vai coadunando, ele vai se transformando se compilando nessa estreita ponte solitária, estreita e reta, que é o teu caminho de volta para casa, a tua jornada da alma. Obrigado.